Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, do 11 até o 19. Uma passagem impressionante e que nós precisamos observar alguns detalhes que São Lucas traz neste momento da vida de Jesus com esses leprosos. Primeira coisa, vamos imaginar 10 homens vindo ao encontro de Jesus, e eram 10 homens que estavam com uma enfermidade que estava matando eles aos poucos. No tempo de Jesus, dificilmente uma pessoa que estava com lepra era curada. Tanto que essas pessoas, elas eram colocadas em lugares bem longe da convivência social dos familiares e tudo mais. Eles andavam em cavernas, existia lá o povoado dos leprosos, ninguém podia chegar perto, porque se chegasse perto poderia ser contagiado pela lepra. E quem é que queria morrer? Às vezes, quando eu vejo essas passagens do Evangelho onde Jesus fala do leproso, fico me perguntando, imagine uma mãe leprosa que não poderia ver o filho, nem abraçar o filho, ou um pai leproso na mesma condição. Dá para você pensar numa coisa dessa? Então, né, esses homens, eles não podiam chegar perto de ninguém. Por isso que aqui diz o quê? Que eles pararam à distância. Eles não podiam chegar perto de uma pessoa que estivesse sadia. Tanto que os leprosos, eles andavam também com um sino no pescoço para mostrar aquele barulho, para as pessoas verem. Quando as pessoas percebiam, as pessoas corriam. E eles também gritavam: lepra, 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 e as pessoas iam embora. Aqui eles se põem à distância e eles gritam: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Estavam distantes, meus irmãos, eles gritaram. Não podiam chegar perto.
Tem outra passagem do Evangelho que Jesus se aproxima, Jesus chega e toca nele. Quem se atreveria a tocar num homem leproso? Então, Jesus, ao vê-los, disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Olha, quando Jesus diz ides, ide, né? E apresentai-vos aos sacerdotes, por que ele falou isso? Porque lá no Antigo Testamento dizia que quando uma pessoa ela estava curada da lepra, ou de qualquer tipo de doenças, precisaria chegar ao sacerdote, para o sacerdote ver e emitir uma carta, uma autorização dizendo que essa pessoa está curada, ela pode voltar ao convívio. Só que quando Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes, percebam aqui uma coisa, eles ainda não tinham sido curados. Então, o fato deles irem já demonstravam a fé em Jesus. Eles estavam mostrando que eles acreditavam que eles já estariam curados ou que seriam curados. Então eles vão. E é no caminho que o milagre acontece. Imaginemos também aqueles homens leprosos, uns talvez sem dedo, porque a lepra levava a isso. A pessoa perdia o dedo, perdia o nariz, perdia a orelha, perdia os pés. Eu não sei, aqui Lucas, apesar de ser médico, porque o evangelista Lucas, ele era um médico, ele não trouxe esse detalhe, ele só falou que eram leprosos. A condição, o grau em que a lepra estava, ele não mostrou, não falou. Mas vamos imaginar isso. Então, naquele espaço de tempo que eles começaram a ir ao encontro do sacerdote, porque Jesus havia mandado, aconteceu um milagre. Milagre, meus irmãos, ele acontece quando aquela enfermidade da pessoa, ela acontece de forma instantânea, bem rápida, não demora. Então, na hora que Jesus disse ide, eles foram, eles ficaram totalmente curados daquela enfermidade. Então, vamos imaginar o que estaria sem os dedos, olha para as mãos e vê os dedos, está vendo? Que estava o seu nariz, de repente o nariz volta, e assim por diante. Mas talvez não, poderia não estar nessa condição, mas não importa. O que importa é que eles estavam com uma doença que estava acabando com eles e eles estavam indo à morte. E naquele momento, meus irmãos, vida para eles, vida. Eles que viviam pensando só na morte, agora eles pensam na vida. Estou vivo, não irei morrer. Estão entendendo? Eu estou falando tudo isso para você procurar entender o porquê que Jesus faz a pergunta, né? Por que só esse foi curado? Mais um detalhe, ele era um samaritano. Veja que Jesus disse, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então eles foram, como Jesus havia mandado, eram 10, e só o estrangeiro, só o samaritano. Os samaritanos eram considerados pelos judeus como um povo à parte. Teve uma época, isso lá no Antigo Testamento, que houve
uma mistura quando os judeus foram exilados. Houve uma mistura de judeus com os pagãos, e aí surgem os samaritanos. Por isso que é chamado de estrangeiro. E os judeus, quando eles olhavam para os samaritanos, eles olhavam com desprezo. Eles eram desprezados. E aqui Jesus fala que justamente o desprezado, aquele que além de estar com a lepra, ele ainda era um samaritano. Se lembram também lá quando Jesus conta a parábola do bom samaritano? Que o bom samaritano, ele vendo aquele judeu no chão, ele poderia ter cuspido, poderia ter pisado nele, não? E o samaritano esqueceu todas as controvérsias, todas as situações que eles viviam e olhou somente a pessoa e cuidou dele, o samaritano. Lucas, ele traz sempre esse detalhe na vida de Jesus, os mais desprezados. E esse homem, que estava totalmente nesta situação, foi ele que voltou com o coração totalmente agradecido. Vocês compreenderam agora por que Jesus se admirou? Além de ser samaritano, além de estar com lepra, ainda era um samaritano. E foi esse que voltou para agradecer. Sempre quando nós lemos nos evangelhos, quando fala de um leproso, nós devemos sempre lembrar do pecado. O pecado é a lepra da alma. O pecado é isso que causa. A lepra do corpo destrói o corpo. A lepra da alma destrói a alma. A lepra da alma é o pecado, e o pecado destrói o homem. Assim como os samaritanos não podiam ter convivência com os outros, o pecador que não se arrepende e morre, ele não pode conviver com aqueles que estão no céu. E só Jesus pode nos tirar desta condição. Só Jesus podia tirar aquele homem leproso daquela condição. E aquele homem voltou para agradecer. Os outros não, mas esse voltou para agradecer. Meus irmãos, Jesus nos tirou da lepra do pecado, morrendo na cruz. E quando ele morre na cruz, é isso que ele faz. Ele faz o grande milagre. Nós somos curados do pecado que nos levaria para o inferno. Nós não tínhamos como nos salvar, mas Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho para que todo que nele crê, todo aquele que se voltar para ele, todo aquele que se arrepender dos pecados e dizer como esses samaritanos: Senhor, meu Deus, tem compaixão de nós. Tenha compaixão de nós, Senhor. A condição que nós estamos é uma condição que não nos salva. O pecado está aí, está comendo a nossa alma. Salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. E nessa condição de pedir perdão, Deus nos perdoa por meio de seu Filho Jesus Cristo. É isso que a primeira leitura nos diz. Carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, do versículo 1 até o 7. Lá vai, no versículo 4 diz assim: mais um dia, porque aqui ele vai dizer que outrora, antes nós éramos insensatos, rebeldes,
extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade, na inveja, digno de ódio e odiando aos outros. Aí, agora ele diz, mas um dia manifestou-se a bondade de Deus. Como? A bondade de Deus manifestou-se. Nosso Salvador e o seu amor pelos homens. Vou ler de novo. Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos, não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado. Ele nos salvou porque nós não merecíamos. É isso que São Paulo está dizendo para Tito. Mas por sua misericórdia, quando nascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Justificados assim, pela sua graça, nos tornamos, na esperança, herdeiros da vida eterna. Assim como aqueles 10 leprosos, agora eles se tornaram herdeiros de poder voltar à convivência com os familiares diante daquele milagre que Jesus realizou neles. Nós, meus irmãos, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz e ele destruiu a lepra do pecado, ele nos levou à convivência com ele mesmo. Porque lá no paraíso, quando Adão e Eva pecaram, nós perdemos a convivência com Deus. Houve uma separação. Mas agora, com a morte de Jesus na cruz, a convivência volta novamente. Essa convivência, ela vai se realizar na plenitude no céu. Imagina quando nós passarmos desta vida para outra e irmos para o céu. Tanto no dia 1º de novembro, como no dia 2 de novembro também, nós comemoramos no dia 1º todos aqueles que já estão na glória do céu, que foram salvos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e estão no céu. Mas celebramos também no dia 2 aqueles que estão no purgatório, que estão passando pelo tempo de purificação, mas que estão salvos, que irão para o céu também. No dia 1º de novembro, celebramos aqueles que já tomaram posse desta vida no céu, da convivência no céu, da convivência com Deus. E no dia 2, aqueles que estavam ali já na antessala, próximo para entrar. Aqueles que já entraram e aqueles que iam entrar. Os que já estavam vivendo na plenitude da salvação e aqueles que ainda estavam vivendo uma parte ali se purificando para entrar no céu. É por isso, meus irmãos, que nós devemos ser como esse leproso. Precisamos, todos os dias, agradecer a Deus pela salvação que Ele nos deu por meio do seu Filho Jesus, na força do Espírito. O nosso ser tem que ser um verdadeiro agradecimento. Agradecimento, agradecimento. Quando nós vamos à missa e participamos da missa, lá nós agradecemos, rendemos graças, adoramos a Deus, bendizemos, glorificamos, dizemos para Deus não ao pecado, não quero mais saber de pecar. Quero somente fazer a sua vontade. É assim, meus irmãos, é assim.
A nossa vida deve ser esse agradecimento. Temos muito que agradecer. Ai daqueles que, por causa de alguma situação, blasfemam, vivem falando coisas. Não, meus irmãos, a nossa vida é um eterno louvor e agradecimento a Deus pelas maravilhas que Ele fez por nós. Como diz no Salmo aqui 22, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Se nós temos Deus, nós já temos tudo, não precisamos de mais nada. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que tu nos destes. Que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus por isso. Deus nos salvou, Deus nos redimiu. Merecíamos o inferno, mas Deus, na sua infinita bondade, nos redimiu. E agora nós somos herdeiros do céu. Que a nossa vida seja esse agradecimento contínuo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.